iniciando o programa Espírita Instantes de Reflexão, hoje, com motivo de muita alegria, pela presença do nosso irmão e amigo Wilton, que está aqui em comemoração ao aniversário de nossa casa, e como sempre nós iniciamos os nossos trabalhos com a prece. Pediríamos ao nosso irmão Wilton que fizesse, em nome de todos nós, a prece de inicial do programa. Senhor da vida, agradecidos estamos por tudo quanto recebemos nestes dias felizes, onde podemos ouvir sobre os teus ensinamentos. Abençoa-nos e protege-nos, dá-nos tua paz, tua luz, tua inspiração, para que possamos ter mais 38 anos de consolo e de alívio. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos, ampara-nos, protege-nos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Wilton, nós tivemos durante essa semana 7 noites de aprendizado. E, surpreendentemente, nós sempre ficamos felizes, porque foram ensinamentos profundos que foram ministrados desde a abertura da Semana Espírita com nosso irmão Washington. Nós tivemos na segunda-feira a nossa irmã Janine, na terça a nossa irmã Hélida, na quarta-feira o nosso irmão Wellington, na quinta nós tivemos a nossa irmã Geraldinha, na sexta nós tivemos a beleza que foi a explanação de Carla, de Rayane e de Lucy, também sobre o bem e o mal sofrido dentro do aspecto bem-aventurados os aflitos. E ontem nós tivemos um encerramento com a sua presença, que veio encerrar aqui sempre, há tanto tempo que você nos auxilia. Há pouco tempo nós estávamos comentando aqui com o nosso irmão Afonso quantas pessoas belas, bonitas, já passaram pela nossa casa, deixando o seu rastro de luz, de amor. Quantas duplas já estiveram presentes aqui nesse programa Instantes de Reflexão. Hoje nós estamos aqui substituindo o nosso irmão Bernardo Antônio, que está viajando, mas ele já concordou que nós mudássemos o perfil de hoje, não aquele perfil que ele sempre realiza. E nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Wilton para que ele possa dar as suas considerações iniciais, principalmente à luz da doutrina espírita. No caminho em que você passar, plante flores, mesmo que você não volte por ele. Esta é a proposta do Espiritismo, é levarmos, na medida de nossas parcas condições, o esclarecimento, já que Emmanuel assevera que a maior caridade que se pode fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. E foi o que vimos na Semana Municipal de Espiritismo. Coisas extraordinárias, ensinamentos que nos levam a raciocinar sentindo e a sentir raciocinando. Nós tivemos também, Wilton, como você falou, há 38 anos que nós estamos na casa, sempre aprendendo. E ela se assemelha muito, inclusive teve um artigo que foi colocado na revista Missão Espírita, onde ele fala a casa de Simão Pedro, a casa do caminho de Simão Pedro, e a casa do caminho daqui da cidade de Souza. Nós estamos nos espelhando, na verdade, na casa de Simão Pedro, que foi a primeira casa de assistência que foi realizada em benefício dos doentes, daqueles que estavam obsediados, e que foi feito um trabalho belíssimo, sempre sobre a luz do nosso Mestre Jesus. O que o nosso irmão poderia dizer sobre o trabalho que nós devemos realizar aqui na Terra? Todos nós temos algo a realizar, a cumprir. O nosso compromisso é com a doutrina espírita, com a causa de Jesus e automaticamente com a casa que frequentamos. Este compromisso,
ele se resume em mostrarmos, através do nosso exemplo, não é? O exemplo do homem de bem, o exemplo do cristão. Você não precisa de religião para ter senso de moral. Se você não consegue distinguir o certo do errado, então lhe falta caráter e não religião. Porque os ensinamentos do Cristo fez-se verdade e clarão nas forjas em que se erguia o país em ascensão. Jesus, ele nos deu uma pedagogia, ele inaugurou uma pedagogia, a pedagogia do exemplo. E disse: ide e exemplificai. É isso que temos que fazer. Jesus, ele afirmou que ele não tinha vindo para destruir a lei. Nós observamos o ensinamento de Kardec, quando Kardec diz que ele não veio também para destruir a lei cristã. Pelo contrário, ele veio para dar prosseguimento. O que o nosso irmão poderia falar a respeito disso aí? Allan Kardec, que não criou o espiritismo, ele apenas codificou, porque a doutrina espírita é dos espíritos, não é? Não é. Daí a determinadas expressões equivocadas. Ah, espírita, você é espírita kardecista? Não, nós somos espíritas. Allan Kardec apenas organizou o pensamento dos espíritos, materializou através de vários médiuns e naturalmente deixou para nós, com a sua brilhante condição de organizar e questionar aos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela veio contribuir para o progresso da humanidade. Ela veio nos mostrar, não é, que rumo a Deus, através do Cristo, nós atingiremos a perfeição, a pureza. Nós temos a convicção, a certeza da existência dos espíritos. Sabemos que eles existem. Para nós não há dúvida quanto a isso. Nós sabemos que o nosso propósito maior da doutrina espírita é trabalharmos a nossa parte moral. No Livro dos Espíritos, nos afirma de que os espíritos superiores têm uma linguagem digna, honrada, e que buscam unicamente encaminhar o homem ao bem. O que poderia falar a respeito disso? Sem sombra de dúvidas, a gente observa Jesus, não é? E o cego Bartimeu. Quando Jesus lhe pergunta: Bartimeu, que queres que eu faça? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. E realmente, não é? Ele viu, ele passou a enxergar naquele momento. A doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos nos mostra uma linguagem elevada dos espíritos superiores, daqueles que nos orientam, daqueles que nos conduzem. Conforme o próprio livro dos espíritos diz, Allan Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginas, a ponto de que muitas vezes sois dirigidos por eles. Então há a orientação. Os espíritos nos mostram a necessidade de estudarmos, a necessidade de compreendermos a base, a filosofia da doutrina espírita. Porque aquele que pergunta, aquele que não pergunta, ele não tem como questionar, não tem como analisar, porque até para se perguntar tem que se saber. Quando completou 1000 anos após a vinda de Jesus, apareceu na terra um espírito bondoso, chamado Francisco, o pobrezinho de Assis. E ele percebeu, acompanhando os camponeses, as altas lideranças daquela época, que havia um distanciamento da mensagem de Jesus. E ele suplicou ao Papa naquela época, Inocêncio III, que permitisse que ele divulgasse,
que as pessoas conhecessem a luz da mensagem do Evangelho de Jesus. E é tanto, aparentemente, talvez iluminado, quando ele se dirigia ao Papa, aos cardeais da época, e que todos se curvaram ante a beleza daquele seu ensinamento, que parecia até o próprio Cristo que procurava transmitir aquela mensagem, e o Papa cedeu para que ele espalhasse a mensagem de Jesus, para que ele divulgasse aquela luz, para que tirasse aquela luz debaixo do alqueire e pudesse espalhar. Hoje nós estamos há mais de 2000 anos da mensagem do Cristo. O que nos espera? A mensagem de Jesus, ela é extremamente atual. Ela nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. Nos mostra a necessidade de sermos bons, mas nos mostra também a necessidade de sermos humildes. Seja uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso. Não precisa provar. Basta você ser bom, porque os seus atos, as suas atitudes, elas falarão por você. Então você não precisa provar para ninguém que é bom. Os ensinamentos de Jesus, eles nos levam a uma consciência, a uma análise da lei de Deus, já que os espíritos dizem. Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós poderíamos também, Wilton, citar o apóstolo Paulo. Mas Paulo, na primeira carta que ele fez aos Coríntios, 6:12, ele disse o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que queria Paulo afirmar? Ele queria mostrar a necessidade, a importância, não é, do nosso livre-arbítrio, entre outras coisas. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu vou sofrer as consequências daquilo que eu vou fazer. Então, Paulo, na sua sabedoria, na sua confiança em Jesus, ele nos mostrou a necessidade de trabalharmos, nos mostrou a necessidade de uma preparação. Será que existe uma preparação para o amanhã? A única preparação para o amanhã é, sem sombra de dúvidas, o uso correto do hoje. Então, se eu acredito que posso tudo, não é? Mas eu tenho os meus limites. A minha consciência vai estabelecer até onde eu devo ir. Por isso que Paulo falou com grande propriedade: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu tenho que ter um senso de moral, eu tenho que ter uma consciência, eu tenho que ter a plenitude dos meus atos, porque teremos sempre o que dermos de nós. O retorno será sempre de lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos afirma com muita contundência, com muita força, como se fosse a própria bandeira da doutrina espírita, que nós não podemos amar a Deus sem a prática da caridade para com o próximo. Ele nos diz até uma bandeira: fora da caridade não há salvação. Como poderíamos avaliar? Caridade é amor materializado. Então, fora da caridade não há salvação. Se nós praticarmos a caridade, mas aquela caridade que Jesus, o Senhor, ao sublimar o sentimento humano, trouxe consigo a irmã do amor no coração do bom samaritano. A parábola do bom samaritano expressa muito bem o que Jesus queria nos mostrar acerca da caridade. Aquela caridade que você não olha a quem. Por isso que quem recebe um benefício não deve esquecê-lo. E quem o faz não deve lembrá-lo.
lembrar um benefício, é sugerir retribuição. Wilton, você ontem à noite falou a respeito do que seria a maior felicidade do mundo. O que seria a maior felicidade do mundo? A maior felicidade do mundo é ver alguém sorrir e saber que você é o motivo. Por quê? Porque o sorriso é a expressão da alma quando os olhos encontram o que o coração procura. Quando você faz alguém sorrir, alguém que está doente, alguém que está debilitado, alguém que está esquecido, abandonado, você leva para aquela criatura um novo alento, um novo ânimo. Então, é importante você fazer a criatura sorrir. É você ver aquela criatura sorrindo e você saber que você é o motivo dela estar sorrindo. Não é? É algo assim muito profundo. Nós nos emocionamos quando falamos isto porque é o que procuramos fazer. Não é? É algo muito gratificante. A maior felicidade do mundo é você proporcionar ao seu semelhante momentos de felicidade. É você buscar, não é? Na essência, não é você fazer o bem. É você buscar a prática do bem ao seu semelhante. Promovendo o bem, praticando o bem, você estará sendo feliz e estará fazendo as pessoas felizes. Dentro da programação que nós trabalhamos essa semana, quando nós tentamos abordar e chegar a um acordo a respeito, bem-aventurados os aflitos, e todos os aflitos, Wilton, eles são bem-aventurados? O sofrimento, ele lembra um grande esmeril divino, que em nos tocando, nos aperfeiçoa. Todo aquele que sabe sofrer, ele é um bem-aventurado, não é? Porque na vida não é virtude sofrer, mas saber sofrer. Então, Jesus nos mostrou como se sofre. Se você sofre e trabalha sem reclamar, sem se lastimar, então o seu sofrimento, não é? Ele tem um sentido. Ele vai servir de exemplo para aqueles que lhe observam. Fulano passa por todos esses processos, por todas essas crises, porque a questão ela é muito clara. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Você só vai saber se tem fé quando você passar por uma dificuldade imensa e superar aquela dificuldade. Quando você passar sorrindo por ela. Porque tudo o que nos acontece na vida ou é uma expiação ou é uma prova. Se for uma expiação, passe por ela sorrindo. Se for uma prova, tire nota 10. Beleza. Nós temos também um grande exemplo que foi João Batista, que passou aqui pela terra. Inclusive, Jesus, nosso mestre, ele disse que dentre dos nascidos de homem e mulher, João Batista foi o mais evoluído que estava naquela época. Mas o que ocorre é que João Batista fez tanta coisa bonita, tanta coisa bela, e teve um desencarne, uma morte realmente tenebrosa. Por quê? Jesus, que tanto amava, o que nós poderíamos avaliar desse impasse, desse episódio? Nós somos regidos por leis, não é? Lei de ação e reação, lei de retorno. Então, é claro que em uma conversação com Emmanuel e Chico Xavier, Chico pergunta para Emmanuel se João não poderia passar pela terra sem ter sido decapitado. E Emmanuel assevera que sim, não é? Se a postura dele, se a conduta dele fosse diferenciada.
Mas João, ele tinha uma característica, ele era muito contundente nas suas coisas. Ele era extremamente radical. Então, se ele tivesse cedido, se ele não tivesse batido de frente com as autoridades da época, não é? Se ele tivesse compreendido que ele poderia modificar aquela situação através das suas palestras, através do seu exemplo, se ele tivesse tido uma outra atitude, de certo que aquele processo, não é, que ele ocorreu segundo Emmanuel, segundo as palavras de Emmanuel, não é? Então, nós compreendemos que existem as leis de causa e efeito, não é? Mas temos que observar que todo o pecado, todo o erro, todo o equívoco nasce da ausência do amor. Pedro já asseverava: o amor cobre a multidão de pecados. Ô Wilton, é gratificante nós falarmos do amor. E quando falamos do amor, na verdade nós estamos nos referindo a Jesus, aos seus apóstolos. Mas no momento que Jesus foi levado ao sacrifício, a grande maioria dos apóstolos sumiram. E o amor? Onde estava? Por que foram dispersados? Porque a criatura, ela é assim. A criatura humana é assim. Sorrisos quando é para ser beneficiada. E distância quando é para beneficiar. Alguns naturalmente ficaram assustados com todo aquele processo. E aí preferiram correr, não é? Preferiram se distanciar. O que a gente tem que compreender é que muitos dos que se distanciaram deram as suas provas de amor, tanto depois como antes. Pedro, por exemplo, que é crucificado porque ele negou Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele: Senhor, eu não te negarei. E negou. Mas as pessoas também esquecem que Jesus, em conversação com Pedro, disse: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. 2 minutos depois: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Mais 2 minutos depois: Pedro, tu me amas? Senhor, eu não já disse que te amo? Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro deu um exemplo de amor, comandando a casa do caminho de uma forma extraordinária. Então, todos aqueles que saíram, faz parte do ser humano, não é? O covarde, na concepção espírita, é aquele que em um momento de perigo pensa com as pernas. Então nós vamos percebendo de que a nossa existência é um grande aprendizado. Nós estamos aqui buscando melhorar os nossos sentimentos, agradecendo a oportunidade de, nessa existência, resgatarmos aquilo que nós não conseguimos realizar em outras existências, mas, acima de tudo, nós não podemos deixar de ter o norte dos ensinamentos de Jesus, que é o porto seguro, é o paradigma, e ele sempre estará conosco. Não significa que nós deixaremos de passar pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades. Ele está sempre nos assistindo. Então, nós vamos também percebendo a definição do que seja espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo fala o que é o espírita. Como é que você reconhece o espírita? Você poderia nos afirmar, Wilton, como você reconhece? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para superar as suas más inclinações. Pelo esforço que ele faz para moldar as suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita é o homem de bem. É aquela criatura que procura fazer bem, todo o bem que necessita fazer. Agora, é lógico que
o Evangelho nos mostra que temos que dar com uma mão sem que a outra perceba, sem que a outra saiba. É natural. É lógico que o óbolo da viúva nos dá um exemplo claro de como proceder. Eu tenho que dar com a mão direita para que a esquerda não veja. Então, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça no dia a dia para se aprimorar, para evoluir. Porque não existem homens perfeitos, não existem criaturas perfeitas, mas existem perfeitas intenções. Wilton, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, sempre com os nossos corações agradecidos, fortalecidos na mensagem que Jesus emana para todos nós, e gostaríamos de deixar para que você realizasse as suas considerações finais. Agradecemos também em nome da Carta do Caminho pelo apoio que você nos dá, pela sua presença. Dizer também para você que você revidou ou reavaliou esse jornalzinho onde 9 pessoas da casa escreveram alguns artigos, certo? Gratificantes. Nós fizemos também uma rememorização de alguns idosos que passaram aqui pela casa, nos deixando ensinamentos, bons fluidos. Pessoas que já estão morando em outras plagas distantes, que também já contribuíram pela nossa casa. A exemplo de muitas pessoas que aqui foram faladas nesses instantes, que já levaram, se esforçaram, suaram, se dedicaram, tudo em nome de Jesus. Nós também agradecemos ao nosso irmão pela oportunidade que nos concede de estar aqui conosco, nos dando esse apoio, essa força, e que possamos continuar a nossa jornada, pequeninas formigas, sempre trabalhando e aprendendo. O que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Partindo deste princípio, nesta expressão de Emmanuel, nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que modificar os nossos pensamentos, a nossa postura diante dos fatos da vida. Emmanuel, com grande propriedade, deixou isto para nós. O que somos é um presente de Deus. E o que nos tornamos é o nosso presente para Ele. Então nos tornemos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas honradas, a fim de que aquele que se aproximar de nós estabelecer esta sentença: verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, nós chegamos ao final do programa. Agradecemos em especial a nossa querida cidade de Sousa, que tanto nos ajuda, nos fortalece, nos dá ânimo. E vamos encerrar lembrando da nossa irmã Cátia Moreira, que ela disse no artigo dela algo muito importante. Você, Wilton, sabe que Sousa é conhecido como a cidade sorriso. Se é uma cidade sorriso, é a cidade da felicidade. Então, Sousa, para nós, é a cidade da felicidade, onde nós aprendemos. Agradecemos ao nosso irmão Afonso Cavalcante, que está sempre aí de pé, nos auxiliando, nos dando força. E uma boa tarde a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus permaneça agora e sempre em seus corações.